situação tá tão tensa, tá tão caótica, que eu confesso para vocês que eu tive até dificuldade para separar aqui as notícias, para trazer aqui para vocês nesse boletim a partir de agora, gente, tá? É uma notícia mais impactante que a outra, tá? Inclusive, uma bomba acabou de ser divulgada direto de Brasília. Essa notícia acabou de ser confirmada. E a esquerda está completamente desesperada. E uma outra informação também que foi divulgada que deixou Janja da Silva extremamente desesperada. Eu vou trazer aqui, gente, tá? Várias informações que foram divulgadas daqui a poucos instantes. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que é importante vocês assistirem esse vídeo do início até o fim para vocês não perderem nem um detalhe. Bomba gigante acabou de ser confirmada direto de Brasília, e eu vou trazer a notícia completa nesse vídeo aqui para todos vocês, além dessas outras várias informações. Como eu sempre falo para vocês, se eu for ficar dando spoiler aqui no início do vídeo vai ficar muito longo, vai ficar entedioso, então eu já vou começar de forma rápida, breve, bem objetiva, daquele jeitinho que vocês gostam, mas rapidamente, só não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui, ó, tem muita gente aí que tá me acompanhando, tá sempre assistindo, mas até hoje não é inscrito aqui no nosso canal, não faz parte da nossa família. E eu sempre procuro lembrar vocês que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, rápido, automático. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, tem a palavrinha chamada inscreva-se, não inscrever-se. Só clicar em cima que automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Beleza, gente? Então, vamos lá. Dando início aqui já com as informações, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo brilhante, gente. Um dos melhores vídeos da Cristina Grêmio. Assistam com muita atenção, do início até o fim, que eu prometo para vocês que vai valer a pena cada segundo. Ela simplesmente destroçou o Lula aqui nesse vídeo. O governo Lula é frágil, incapaz, irresponsáveis, entre outros adjetivos. Meu Deus, gente. Hoje a mulher tá realmente furiosa com o Lula. Vocês vão entender. Vejam só. A gente consegue comprovar o nível de falta de credibilidade, incapacidade e fragilidade de um governo quando na mesma semana, por 2 vezes, ele consegue passar ridículo perante toda a população, seja apoiador, seja opositor. Foi o que aconteceu no início da semana com a história do monitoramento das movimentações por Pix acima de R$5.000 para pessoas físicas e R$15.000 para pessoas jurídicas, que deu toda aquela repercussão entre os brasileiros. Pouco importa quem estava falando a verdade ou a mentira, mas as pessoas estavam discutindo e não estavam gostando da medida. E o governo precisou fazer um recuo. Fez um recuo da pior forma possível. Já discutimos isso aqui essa semana, mas teve que colocar 2 ditadorzinhos lá, o advogado-geral da União e o diretor da Receita Federal, ameaçando todo mundo. Vamos processar, e vai ser só por enquanto esse recuo. Enfim, dando um monte de diretas e indiretas ali para provar que são parte de um governo adepto de tiranias, né, bajulador de ditadores e coisas afins. E agora na quinta-feira, né, nessa data de ontem, tiveram a capacidade de lançar um vídeo cheio de memes de baixíssimo nível, um mau gosto inacreditável, pelo Banco Central. Já estão até debochando do novo ministro das Comunicações, mas ninguém sabe se foi o Sidônio ou se foi alguém, estão até brincando, foi um estagiário, né, do Banco Central que produziu aquela pérola. Fato é que, de novo, o governo entrou na linha de tiro e ficou muito feio. Ficou feio não só pelo mau gosto mesmo, pelo tipo de propaganda que não tem nada a ver com uma comunicação, mesmo que descontraída, de um banco central. De um banco central que recentemente, nos anos recentes, conseguiu o título de maior central banker do mundo, né, para os bons profissionais que estavam à frente do Banco Central, mas que acaba de colocar um novo nome indicado por Lula. Gabriel Galípolo estava até que conseguindo levemente desviar a atenção do assunto dólar em disparada, real em queda, mas entrou de novo no eixo do radar dos brasileiros por conta desse vídeo. Então, a culpa é do Galípolo, a culpa é do ministro das Comunicações, do próprio Lula, é a Janja metendo o dedo onde não foi chamada. Quem está por trás desse novo ridículo que o governo fez questão de passar essa semana, no final agora da semana? 2 vezes na mesma semana. Retrato de um governo fraco, de um governo desacreditado, de um governo perdido, que não sabe para onde está indo, mas que deixa todo mundo saber, não só pelos números da economia, mas pelos desastres de comunicação. Sigamos em frente. Os brasileiros estão mobilizados para uma manifestação no dia 31 de janeiro e já dizem que vai ser padrão 20 centavos. Unindo direita, esquerda, unindo todo mundo bem. Naquela época, em 2013, não havia essa polarização no país, mas fato é que aquelas manifestações que começaram por causa de aumento de 20 centavos na passagem de ônibus em São Paulo se disseminaram pelo Brasil inteiro e levaram os brasileiros a reclamar de absolutamente tudo que estava trazendo insatisfação. Da corrupção no governo Dilma na época até as filas dos postos de saúde. Tudo foi motivo de reclamação. E a gente tem muita coisa para reclamar, viu? Eu espero ver os brasileiros de novo nas ruas, fortes, unidos contra esse desgoverno que não sabe para onde está indo. Mas nós sabemos, o Brasil está afundando, infelizmente. Se não for a nossa força e a nossa união, talvez a gente vá ter 2 anos duríssimos pela frente. Está no meio do governo, mas ainda é tempo de exigir mudanças.
Isso aí, né, gente? Uma grande convocação está sendo feita para o próximo dia 31 e o poder emana do povo, né, gente? Só o povo pode mostrar o seu poder através de manifestação, o povo furioso, indo para as ruas, mostrando o seu descontentamento, mostrando que está completamente enfurecido com as medidas, né, que estão sendo divulgadas pelo governo. O povo não aguenta mais pagar impostos, né? Imposto em cima de imposto. Inclusive agora nesse desgoverno Lula, o Brasil vai pagar o maior imposto do mundo e simplesmente nada em troca, como o próprio Nicolas Ferreira disse e explicou no seu vídeo lá nas suas redes sociais. Isso aí, gente, eu acho que a Cristina Grêmio disse absolutamente tudo, né? Governo Lula, frágil, incapaz, irresponsável, incompetente, um fracasso total. E aí, vocês concordam, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. Agora, gente, antes de trazer aqui as péssimas notícias para o Alexandre de Moraes, vamos trazer as terríveis notícias para o Lula da Silva. O Lula praticamente levou uma surra do Bolsonaro, porque acabou de ser divulgada aqui mais uma pesquisa nesse dia de hoje, e o Lula, gente, dessa vez ele sentiu. Por quê? Ele sabe que isso aqui é que ele está colhendo dessa questão do Pix, que simplesmente derrubou a popularidade do Lula, assim, sem precedentes. Segundo a Gazeta do Povo, o Bolsonaro venceria Lula na disputa presidencial de 2006, diz mais uma pesquisa, na verdade, né? Porque há alguns dias foi divulgada uma pesquisa, o Lula levou uma surra do Bolsonaro. Agora mais outra pesquisa, mais uma surra do Lula da Silva com o Bolsonaro. Vejam só, a pesquisa do Instituto GEP, divulgada nesta sexta-feira, realizou simulações com possíveis cenários para a eleição presidencial de 2026. Levando em conta diferentes candidatos, a pesquisa apontou que se a eleição fosse hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro seriam os nomes mais competitivos. Nomes como o de Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Pablo Marçal, Gustavo Lima também foram testados. Embora o ex-presidente Bolsonaro não possa concorrer ao pleito devido à sua inelegibilidade, tá? Ele sai melhor em um cenário de embate direto com o presidente Lula. Em uma comparação direta entre os dois, Bolsonaro, tá aqui, gente, ó, olha só que surra. Bolsonaro aparece com 34% das intenções de voto, enquanto Lula, 28%. Gente, eu não tô acreditando. Tá aqui a informação, gente, tá? Essa aqui é a parte mais importante da matéria. Bolsonaro aparece com 34% das intenções de voto, enquanto Lula tem 28%. Gente, o Lula da Silva não dorme nessa noite, porque as notícias terríveis para ele não param só por aí, não. Tem outra aqui, ó. Ainda tem mais uma ainda que eu vou trazer logo em seguida. Mais uma péssima notícia para o Lula, a pior notícia possível, né? 50% desaprovam e 38% aprovam o governo Lula, diz pesquisa, ou seja, 50% da população desaprovam o governo Lula, gente, tá? Para quem pretende se reeleger em 2026, isso aqui é uma notícia terrível. Pesquisa também divulgada pela GEP nessa sexta-feira, gente, mostra que a reprovação do governo do Lula chegou a 50%, segundo o levantamento. 38% dos entrevistados aprovam Lula 3, outros 12% não sabem ou não souberam responder. Ou seja, 50%, gente, tá? Reprovam esse desgoverno Lula. Os dados foram coletados de 11 a 15 de janeiro de 2025, foram entrevistados 2.000. E assim, a primeira notícia é terrível pro Lula. Essa aqui então é uma tragédia. A primeira, o Bolsonaro venceria. O Bolsonaro deu uma surra no Lula, né? A diferença ali entre a pretensão de votos para 2026. E agora, a metade da população brasileira, 50%, desaprova esse desgoverno Lula. E não para por aí não, gente, tá? As notícias tristes pro Lula continuam, tá aqui na sua tela também pela Gazeta do Povo. Crise do Pix, gente, isso aqui, gente, derrubou Luiz Inácio Lula da Silva. Crise do Pix, dólar alto, gastos públicos e guerra por emendas podem afundar a popularidade do Lula ainda mais, porque vocês acabaram de ver que 50% desaprovam o governo Lula e pode piorar ainda mais com essa crise do Pix, alta do dólar, né, gastos públicos sem precedente. Lula não fala em economizar, em cortar gastos. Isso vai afundar o Lula. A crise política envolvendo a normativa da Receita Federal, que aumentava o monitoramento das transações financeiras, entre elas o Pix, é mais um episódio vivido pelo governo que pode afetar a popularidade do presidente Lula em uma eventual disputa em 2026. E o Lula acabou de sentir isso nessa pesquisa que acabou de ser publicada, que eu coloquei aqui para vocês. Apesar de o executivo ter recuado na medida, né, e apresentado uma medida provisória para assegurar a gratuidade do Pix, o desgaste político se soma à queda de popularidade registradas pelo petista, né, ao aumento do dólar, a inflação crescente, a batalha contra o Congresso Nacional para limitar as emendas parlamentares. Ou seja, gente, um desastre, um completo desastre é o que está acontecendo aqui neste desgoverno Lula, e ele
né, tem a prova de tudo isso nas pesquisas que estão sendo divulgadas, né? Alguns dias atrás foi divulgada uma pesquisa que o Lula levava uma surra do Bolsonaro para concorrer à presidência em 2026. Hoje, mais uma vez, outra pesquisa, a AGEP acabou de divulgar mais uma pesquisa e o Lula rejeitado por 50% da população brasileira. E de quebra, se ele estivesse, né, concorrendo com o Bolsonaro em 2026, perderia. É 38% para o Bolsonaro e 27%, né? Acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui. 38%. 34% Bolsonaro e 28% aí para o Lula da Silva, né, gente? Seria uma derrota acachapante, né? Mais uma vez, além desse último pleito eleitoral municipal, onde o PT e o Lula levaram uma derrota, assim, que eles saíram cambaleando, né? Informação divulgada. Agora, vamos começar a falar sobre o Alexandre de Moraes. Daqui a pouco, gente, o senador prometeu que vai dar andamento ao processo de impeachment do Alexandre de Moraes. E qual que é o plano que ele tem para que isso aconteça? Uma notícia muito importante, eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Porque, primeiro, notícia divulgada aqui pelo portal de notícias UOL, gente, e essa notícia explodiu, tá? Reverberou muito nesse dia de hoje, porque, como vocês bem sabem, para a posse do Donald Trump, vai cerca de quase 40, acho que 37 parlamentares de direita vão participar da posse do Donald Trump. E esses deputados vão pedir a suspensão do visto de Moraes da posse de Trump. Vai lá, deputados, vai aliados do Bolsonaro, muita gente foi convidada de direita para essa posse, e dentre esses, né, convidados, acho que 37 convidados, estão deputados também. E eles vão pedir a suspensão do visto de Moraes na posse de Trump. Qual que é o plano, tá? Deputados que apoiam Jair Bolsonaro do PL vão pedir ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspensão do visto, tá, americano do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A coluna, um parlamentar, afirmou que o tema vai ser tratado durante um dos eventos de posse. Um grupo de 8 parlamentares já está nos Estados Unidos para participar das duas solenidades. A expectativa de um congressista é que mais deputados viajem ao país durante o fim de semana. As solenidades em Washington começam neste sábado e se estendem até terça, tá? O evento oficial da posse está marcado para segunda. Bolsonaro disse que foi convidado, mas ele não vai poder participar, porque o Alexandre de Moraes impediu, né, na decisão que vetou a viagem ao ex-presidente. Ele citou uma entrevista e tal, isso aqui vocês já sabem. Ou seja, né, parlamentares de direita vão estar, né, em Washington na posse do Donald Trump, e a ideia é eles terem tal contato com o Donald Trump e pedir para o Donald Trump direto, vai ele direto na fonte, no presidente mesmo dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, e pedir para que ele suspenda o visto. Para que ele suspenda o visto do Alexandre de Moraes. Gente, vocês já pensaram se o Donald Trump atendesse esse pedido aqui dos parlamentares ali nos Estados Unidos e ir lá, suspenso visto do Alexandre de Moraes para os Estados Unidos? Vai ver ali a Disney, né, o Mickey, só por foto, só pela TV, só pela internet. E seria muito humilhante, hein, gente? Seria muito humilhante para o Alexandre de Moraes se ele tiver o visto suspenso ali pelo Donald Trump. Hã? PT e PL juntinhos na Câmara e no Senado? Que história é essa, Deltan? Calma, não se desespere, fica aqui comigo até o final para você entender do que eu tô falando. Porque a partir do dia 1º de fevereiro, os deputados e os senadores vão decidir quem vão ser os próximos presidentes da Câmara e do Senado. E até agora são 2 os absolutos favoritos. No Senado é o Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado uma vez e que foi sucedido pelo Rodrigo Pacheco, que foi com certeza um péssimo presidente do Senado quando a gente olha para a história do Brasil, porque ele não cumpriu a função de freios e contrapesos do Senado diante do STF. E na Câmara, o favorito é o deputado Hugo Mota. Em ambos os casos, existe uma situação extremamente curiosa. Ambos os candidatos, tanto Alcolumbre quanto Mota, são apoiados tanto pelo PT quanto pelo PL. Ou seja, estão recebendo apoio tanto da esquerda quanto da direita, tanto do governo quanto da oposição. Isso não parece estranho? Por que partidos que são totalmente opostos em termos de ideologia vão apoiar os mesmos candidatos para as presidências das casas do Congresso? Bora lá então que eu vou explicar isso para vocês, e isso é muito importante de entender. Mas, gente, respondendo aqui direto ao ponto, o motivo para esse alinhamento, para essa junção, para esse casamento de conveniência é um só: o pragmatismo. É o seguinte, gente, na Câmara, por exemplo, o novo presidente é eleito com o voto de, no mínimo, 257 deputados. Ou seja, ele precisa angariar o apoio de 257 votos para que ele tenha a sua candidatura vitoriosa. E esse número de 257 não é nem um pouco fácil ou trivial para se conseguir. Para vocês terem uma ideia, o Partido Liberal, o PL sozinho, é o maior partido da Câmara, mas mesmo sendo o maior partido, eles têm apenas 99 deputados. Ou seja, sozinho o PL não consegue eleger o presidente da Câmara. A mesma coisa vale para o PT, que é menor do que o PL. O PT sozinho também não consegue eleger o presidente da Câmara.
E são o presidente da Câmara e os membros da mesa diretora juntos que vão definir algo que é absolutamente crucial para os deputados e para os partidos. Quem vai compor as comissões? A Câmara, o Senado são divididos em comissões. A questão é quem vão compor as comissões, quem vão assumir os cargos disponíveis na Câmara, as presidências das comissões, que injetam ainda mais poder para o deputado e para o partido, já que são nessas comissões que os projetos de lei são debatidos, são aprovados antes de seguirem para o plenário da Câmara dos Deputados ou então para o plenário do Senado. A coisa vale igualzinha no Senado e na Câmara. Então o que acontece, gente, é que os partidos que são opostos, que são adversários com o PT e PL, acabam apoiando o mesmo candidato, que é o candidato que está mais forte, que tem mais condições de ganhar a disputa, para garantir que o partido e os seus parlamentares não fiquem chupando o dedo, que tenham bons espaços na Câmara nos anos seguintes. E assim o partido consiga não só avançar sua própria agenda ideológica e os seus interesses, mas também buscar obstruir, obstaculizar a agenda ideológica e os interesses dos seus adversários. E também, é claro, para gerenciar recursos de emendas e comissões, que são fatias do orçamento, dinheiro público, muitos milhões, que ficam nas mãos aí das presidências, das mesas diretoras das comissões. Um exemplo da importância dos partidos terem poder nas comissões é a gente ver hoje a atuação na presidência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da deputada Carol Detoni, do PL, uma excelente deputada, que também é daqui do sul do Brasil e que está avançando pautas importantíssimas para a direita na CCJ, como a anistia dos réus do 8 de janeiro e a limitação de poderes do STF. Um outro exemplo que você deve lembrar é o do Nicolas Ferreira, na presidência da Comissão de Educação da Câmara, um outro golaço da direita, algo que deixa a esquerda simplesmente enlouquecida e que para nós da direita é um alento muito grande, porque o Nicolas é extremamente combativo, atento e vigilante em relação às pautas de educação, especialmente aquelas que se referem à doutrinação ideológica das nossas crianças e à imposição da agenda identitária woke, aquela loucura que vocês conhecem. Essas duas posições super importantes foram conseguidas justamente com pragmatismo, com o apoio que os partidos deram para o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, que está saindo agora, e que por conta desse apoio que ele recebeu de vários partidos, ele fez acordos com todos os partidos para dividir igualmente, ano a ano, as presidências e os cargos das comissões. Agora, se você me perguntar qual que é a minha opinião sobre isso, se a gente deve ser pragmático ou programático, se a gente deve defender pragmaticamente aquele que tende a ganhar para conseguir espaços, ou então se a gente deve seguir nossos valores e princípios, a minha visão é de que o pragmatismo ele tem sim seu valor e o seu lugar, e que as presidências da Carol Detoni e o Nicolas são prova disso. Mas quando eu cheguei à Câmara, eu preferi apoiar um outro candidato para a presidência da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo. Não só porque eu acreditava que ele era o melhor candidato para a presidência da Câmara, como eu também escolhi ativamente não ser pragmático naquele momento, mas ser fiel aos meus princípios e valores, e não adotar um pragmatismo em troca de cargos, apoios, o que fosse. Eu jamais poderia apoiar e votar no Arthur Lira, alguém que eu processei pessoalmente na Lava Jato por improbidade administrativa relacionada a casos de corrupção. Processos, é claro, que devem ter ido pro ralo junto com todos os outros. E eu votei no Marcel, mesmo sabendo que essa decisão poderia me custar caro, como de fato custou, sendo depois sabotado dentro da Câmara e sem apoio institucional algum da presidência durante meu processo de cassação. E uma decisão muito importante a gente tem agora para a direita em relação ao Senado. A escolha pragmática é o Davi Alcolumbre, mas a gente já sabe, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na tela para vocês no final, a gente já sabe que Davi Alcolumbre não vai avançar o impeachment de ministros do STF. E aí, o que a direita deve fazer? Apoiar um candidato que defenda o impeachment ainda que vá perder, ou apoiar Davi Alcolumbre e conseguir espaços no Senado? Gente, a minha decisão, tudo que eu fiz com cabeça erguida e confiante de que foi a decisão certa, que era seguir ali valores, princípios naquele momento. Porque, de novo, foi baseada naquilo que eu acredito, naquilo que eu quero para o país. E muitas vezes a gente precisa simplesmente protestar, colocar a nossa posição e dizer eu não concordo, isso é essencial para mim e eu não vou adotar nenhum pragmatismo em relação a causas, valores, princípios que eu entendo como essenciais. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que a direita deveria ser pragmática ou fiel aos seus valores, princípios e causas na escolha e da votação para a presidência da Câmara e do Senado? Eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aí nos comentários. E aproveite e deixe seu like para que mais gente possa interagir, participar, entender o que está acontecendo nessa questão e para que a voz, a nossa indignação contra a censura, contra os abusos do STF possa chegar ainda mais longe. E se você ainda não faz parte aqui do canal, se inscreve porque aqui é a sua casa. Um grande abraço. E as tristes notícias para Alexandre de Moraes não param por aqui não, gente, tá? Senador, tá? O Marcos Pontes, grande aliado do Bolsonaro, ele promete fazer andar processos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Uma entrevista e ó, o próximo presidente do Senado Federal será eleito em 1º de fevereiro de 2025, às 10 horas. Entre os postulantes está o senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em entrevista à edição dessa quinta-feira ao Jornal Oeste, Marcos Pontes prometeu fazer andar
os processos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Atualmente há mais de 20 pedidos de impeachment contra Moraes engavetados no Senado. Marcos Pontes também criticou a invasão das incompetências dos três poderes. Ele disse que pretende trabalhar para que haja harmonia entre os três poderes, o legislativo e o judiciário. Ainda de acordo com o senador, os projetos que chegam ao Senado muitas vezes são ignorados. Eles não concordam, e ele não concorda com isso. Segundo Marcos Pontes, o projeto de lei que chegarem à casa alta devem ser prioridades votadas em velocidade. Além disso, Marcos Pontes comentou a repercussão do vídeo, do Nicolas Ferreira sobre o Pix. O senador disse que o impacto do material, que ultrapassou 300 milhões de visualização, mexeu com o governo do presidente Lula da Silva. Mas mexeu mesmo, Porque logo em seguida o Lula recuou e teve que voltar atrás aí da decisão. É isso, gente, tá? Marcos Pontes, que é aí candidato à presidência do Senado, a gente sabe, a gente tem que ser sincero e honesto, gente. As chances não são muito grandes disso acontecer, mas ele, como senador, pode estar ali dentro trabalhando para que aconteça, Porque é vontade de muitos senadores ali que se dê